Bom dia, meus irmãos. Acho que pode baixar só um pouquinho para ver se não estoura aí a gravação. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar o nosso pontapé. Como está lá, nós já estamos na nossa aula 18, mas continuamos na lição 9. E eu acredito que ainda vamos, semana que vem, continuar, para que a gente não passe voando rápido em cada tema, né? E eu acho admirável o esforço do nosso editor dessa matéria, nada mais nada menos que John MacArthur, de tentar colocar um tema desse por lição. Mas isso aí é para tu fazer em casa rapidinho, né? Mas para você realmente destrinchar e explicar, não tem condição. A gente precisa diminuir o ritmo. E como eu sempre digo, eu só tenho pressa de ouvir o toque da trombeta. De resto, estou muito bem, não tem pressa nenhuma não. Vamos orar e dar início então à nossa aula de hoje. Senhor nosso Deus, obrigado pela semana que se inaugura. Estarmos aqui, ó Deus, juntos com o teu povo e pedimos que tu venhas falar aos nossos corações, falar às nossas vidas através da tua palavra, fortalecendo e reforçando os ensinamentos que temos recebido já há tanto tempo e aprendido e reforçado, que isso fique realmente marcado, possamos não apenas saber, mas saber para viver e passar adiante. Abençoa, ó Deus, com teu Espírito, nossas mentes e corações, para realmente compreendermos o que vamos estudar. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nós estamos nessa matéria sobre a igreja, no ponto 3 em Romanos, a comunhão. E vamos retomar da página 94, letra C, ok? E a letra C diz o seguinte: comunhão envolve servirmos a outros crentes. Nós temos 4 textos aí para examinar. A comunhão dentro do corpo de Cristo envolve compartilhar na vida dos irmãos. De acordo com cada versículo abaixo, como os crentes devem servir uns aos outros. Antes de nós lermos, irmãos, eu não lembro mais, eu fiz esse estudo já há muito tempo, mas tem um número impressionante no Novo Testamento de vezes que a expressão uns aos outros aparece, essa expressão de mutualidade, de serviço uns aos outros, perdoando-se uns aos outros, servindo uns aos outros, aconselhando-se uns aos outros, ou até mesmo a palavra mutuamente, que dá no mesmo, né? Então, só aí já demonstra, irmãos, além de outras coisas, como por exemplo, as metáforas, as figuras de linguagem acerca da igreja, por exemplo, edifício, corpo, é que a ideia de eu sou crente em Jesus Cristo em casa, isso é uma abominação, né? Então, essa semana mesmo eu vi uma senhora, até muito bem intencionada e tudo mais, né? Colocou um negócio desse aí. Aí já aparece, obviamente, aquela legião de desigrejados, que é a nova mania da última década aí, né? Pessoal que ficou dodói com a igreja X e acha que todas as letras do alfabeto não servem. É uma hipersimplificação, mas na verdade é uma tentativa de uma justificação própria, né? Eu não quero o, o ônus da convivência, porque tem ônus, toda convivência tem ônus. Se você vai discutir até com uma bola de vôlei numa ilha deserta, demonstra que o ser humano ele vai ter problemas de relacionamento interpessoal. A igreja não vai ser diferente, né? Você vai ter que lidar com pessoas que são de outra criação, de outro comportamento, enfim. Então muita gente não quer, ela acha mais legal ficar em casa, né, e não se relacionar o máximo que ele puder, né, só o que ele for obrigado, como o trabalho, o ambiente estudantil e assim por diante. Então, esse pessoal vem saltando e dizendo, é isso mesmo, irmão. E outro dia o camarada ainda reforçou dizendo assim, e ainda tem mais, só tem um pastor que é Cristo. Então, ignorando a teologia bíblica, ignorando o que a palavra de Deus fala. Que não vou nem me ocupar aqui falando de todos os detalhes sobre essas coisas, mas é conveniente pensar sobre isso. Mas a palavra de Deus não pensa assim. Romanos 14, 19, a gente começar a ver isso daí. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua.
Nós servimos, é isso mesmo? Acabou? Acabou, né? Nós servimos uns aos outros, promovendo tudo que promove a paz, ou seja, tem relacionamentos difíceis, tem relacionamentos rompidos até, cabe a mim fazer o máximo que eu puder para restaurar aquele relacionamento. Além disso, irmãos, a ideia aqui é de um tijolo edificando outro tijolo, porque nisso a metáfora do edifício ela é um pouco limitada, porque o edifício ele não se constrói a si mesmo, né? A gente não coloca ali as paredes só no tijolo e diz assim, olha, já fiz muita coisa, tá? Agora você coloca o reboco, você coloca a massa acrílica, você se pinta aí, dá teu jeito, já fiz uma boa parte. Ou a gente faz apenas as colunas e vigas e deixa o edifício por si mesmo. A gente sabe que não. Então aí a metáfora do edifício é um pouco limitada, porque na verdade Paulo vai dizer que vocês são edifício, vocês estão edificando-se a si mesmos. Então é um edifício vivo em que as pedras colaboram com a edificação. Isso é extremamente importante, irmãos, porque a alma católica ela é muito difícil de tirar. Uma das piores contribuições do catolicismo para o pensamento cristão é a retirada do sacerdócio daí e colocada aqui. Em inglês, a gente não fala isso em português, mas em inglês, apesar de eles terem a denominação de padre como father, né, mas geralmente eles chamam de priest, que significa sacerdote. Então, quando você vai ver um filme, né, acredito que você nunca esteve numa igreja católica antes de falasse inglês, mas num filme, preste atenção, se você, como eu, detesta filme dublado, né, só legendado, você vai ouvir o camarada falando no áudio original com um padre, bom dia, priest, porque a ideia é o quê? Que ele é o sacerdote e você está sendo ministrado pelo sacerdote. Essa ideia é antibíblica. Isso não existe em nenhum lugar do Novo Testamento. Pode procurar. Aproveita, vira a Bíblia de cabeça para baixo, faz assim, vê se cai esse versículo, porque não existe. O que a Bíblia fala é que nós somos uma nação, um reino sacerdotal. Certo? Do irmãozinho se converteu no minuto atrás. Ele automaticamente é sacerdote. É uma mudança para com o Antigo Testamento? Mais ou menos. Porque o texto que Pedro pega, né, em Pedro 2,9, é uma citação do Antigo Testamento. Apesar que lá havia o sacerdote e o sumo sacerdote da linhagem levítica, né, que era da linhagem de Arão, não era todo levita que era sacerdote. Você era levita, beleza. Mas sua família tinha que ser da linhagem de Arão, beleza? Contudo, no Antigo Testamento, Moisés se vira e diz, vocês vão ser o meu povo eleito, o meu povo sacerdotal. Por quê, irmãos? Porque caberia a Israel levar o conhecimento, ser a ponte para levar o conhecimento de Deus para todas as nações. Mas ele não fez, como a gente bem sabe, para quem conhece a história do Antigo Testamento, né? Então, meus irmãos, voltando aqui, essa ideia de edificar uns aos outros do texto, ela é prejudicada quando nós achamos que apenas alguns têm que fazer isso, certo? Então, pastor, mas o senhor não está aí fazendo o seu trabalho de pastor que você é pago para isso? Não, a ideia não é essa, irmãos. A ideia é que eu estou desempenhando o dom que Deus, que Jesus, pela sua graça, distribuiu à igreja e coube a mim, o dom de ensino, que inclusive vários que estão sentados aí também têm. E mesmo que você não tenha o dom de ensino em si, certo? Quando você aconselha um irmão, mesmo quando você está compartilhando com o irmão em Cristo a respeito de um livro que você está lendo, a respeito do seu devocional, você está fazendo o seu papel de edificar uns aos outros, no seu grupo de vida. Por que a gente insiste na presença no grupo de vida e não na presença passiva, né, ouvindo todo mundo e ainda agora escondido atrás de uma máscara, sem, né, finge que eu não estou aqui. Porque a ideia é você edificar uns aos outros através de como a palavra de Deus tem edificado a sua vida. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, o contexto aí, meus irmãos, é claro, é a ideia de você
usar ou não as suas liberdades, certo? Dentro de determinados contextos que podem trazer escândalo para os irmãos e, por conseguinte, não promover a edificação. Então, como que eu vou edificar os outros em amor nesse contexto? Muitas vezes nós vamos abrir mão de coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas por amor ao meu irmão, por consideração àquele que tem uma consciência mais fraca. Então eu vou servir, mesmo não sendo aquilo que eu me sinto obrigado a fazer, mas eu, em amor, vou me colocar a serviço do meu irmão ou da minha irmã. Logo no próximo capítulo 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ótimo. Todo mundo sabe, irmãos, especialmente quem passou pela nossa exposição em Gálatas anos atrás, que esse contexto ele possui um jogo de palavras, né? Ele usa, aí vai depender da sua tradução, uma tradução, porque as palavras significam a mesma coisa. Carga e peso ou fardo são palavras praticamente sinônimas, né? Eu estou carregando um fardo, estou carregando um peso, estou carregando uma carga. Na prática, você disse 6, meia dúzia e 3 vezes 2. Então, uma versão vai traduzir o nome primeiro, outro depois, e a outra versão vai inverter. Por que Paulo fala sobre isso, irmãos? Porque existem coisas na minha vida que eu tenho que me virar. Eu não posso sempre depender dos outros. Mas vão acontecer momentos, irmãos, onde o peso está demais, a carga é excessiva. Quer seja porque eu estou num momento de fragilidade, ou porque às vezes ela é demais mesmo. Então, no momento de luto, por exemplo, é especialmente necessário que os irmãos em Cristo se voltem ao redor daquela pessoa enlutada. No momento de enfermidade, especialmente uma enfermidade grave, é particularmente necessário que os irmãos em Cristo se coloquem ao redor daquela pessoa. Isso é interessante porque, olha só, essas duas situações, ela tem uma esfera que cabe à pessoa, ela tem que eventualmente vencer e sair do luto. Ela não pode, ad eterno, ficar ali, porque isso vai acabar mal, provavelmente. Da mesma forma, se ela estiver enferma, ela tem que seguir o seu tratamento. Até fisiologicamente, ela tem que lutar com aquela doença. Eu não posso criar anticorpos por ela, eu não posso tomar um remédio por ela, mas eu posso lá levar o chazinho especial que a minha avó mandou fazer. Ela me ensinou a fazer esse chazinho aqui, que é tira e queda. Irmãos, às vezes a gente não percebe como uma demonstração tão boba é tão válida para as pessoas, né? Como uma demonstração tão... um tempo atrás, tem um colega passando uma situação muito, muito, muito difícil e, pela graça de Deus, ele vai me lembrando, já mandou uma mensagem para o fulano? Aí ele está lá em outro estado. Na verdade, nós nunca nos vimos fisicamente. Nós somos colegas no ministério, mas somos amigos virtuais, como se fala hoje, né? E eu mandou uma mensagem para ele. E aí, meu querido, como é que está aquela situação? Qual o andamento daquilo? 2 perguntas, 2 frases. Aí ele dá olha, melhorou, piorou, foi assim, tá assim e tal. E aí eu respondo para ele com alguma palavra, da palavra, alguma coisa. E uma das vezes ele falou assim, poxa, você está precisando tanto ouvir alguma coisa e caiu exatamente. Às vezes, meus irmãos, a gente não tem noção disso daí. Eu mencionei que uma vez nós escrevemos umas cartas para um dos nossos missionários, e a resposta dele foi mais ou menos assim também. Como essa carta chegou no momento que eu precisava, de alguma forma aquele irmão, ou esses irmãos estão carregando um peso que está pesado, não está fácil de levar sozinho, ele precisa de um outro ombro que se junte a ele, né, para poder levar junto. E é isso que esse texto está falando, irmãos, para nós ajudarmos o irmão no momento de necessidade. Para terminar, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, esse texto, às vezes, ele também é confundido pela doutrina católica na questão do confessionário, né? De novo, não tem absolutamente nenhum lugar na Bíblia que o sacerdote, porque não tem sacerdote, tem algum poder de ouvir o seu pecado e de perdoar os seus pecados. Até porque não é isso que o texto fala.
Ele fala sobre nós confessarmos nossos pecados e sermos curados. E detalhe, ele fala uns aos outros. Então, se a gente fosse tirar algum tipo de doutrina de confissão auricular, esse é o termo da doutrina católica, tinha que ser para todo mundo, não tinha que ser só para um sacerdote. Não é? O texto diz uns aos outros. Então, posso fazer isso com meu irmão qualquer. O texto é claro, meus irmãos. Quando você pega um texto desse, você tem que combinar com o resto da doutrina da palavra de Deus. Os alunos do CFM já aprenderam muito sobre interpretação, sobre contexto, sobre teologia bíblica. Se você pensar um texto e criar uma doutrina acima dele, especialmente se for um texto narrativo, como a gente viu em Atos, daqui a pouco você está, né, na beira de fogueira, da fogueira procurando cobra para ser picado. Né? Então, não dá, né? Porque é claro que Paulo não estava ensinando nenhum tipo de doutrina com o que acontece ali na ilha de Malta. Bem, então o texto aí está falando, meus irmãos, de um tipo de restauração na nossa vida que pode vir muitas vezes do compartilhar de uma tentação ou até mesmo de um pecado com outro irmão. Isso tem uma importância, irmãos, tão grande que ela, se de propósito ou não, é copiada pelo pessoal do AA e do NA também, né? Não sei se você conhece como é que funciona alcoólatras anônimos e narcóticos anônimos e etc. A ideia de uma pessoa que você possa andar junto, eu não sei como é que chama em português, né? Em inglês é patrocinador, sponsor. Né? Em português acho que não é patrocinador porque tem outra ideia completamente diferente, mas é alguém que caminha junto, um mentor. E esse mentor, esse sponsor, a ideia é que você possa ligar para ele sempre que você tiver vontade de beber. Né? E muitas vezes o camarada liga da mesa do bar com um copo de uísque na frente e aí o patrocinador, o sponsor chega e diz, e aí, você bebeu? Não, estou olhando para ele há 3 horas aqui, ele olhando para mim. Duro, né, rapaz? A vida do viciado, não é brincadeira, não. Não estou aqui vitimizando a pessoa, com peninha ou qualquer coisa assim, mas é uma luta cruel, como a coisa transcorre. Então, essa ideia, meus irmãos, que eles pegaram, ela tem na Bíblia a respeito do vício que nos une, o pecado. A única diferença, meu irmão, é que ele se manifesta na minha vida diferente da sua. Na área que você é um campeão, você é o líder do campeonato, eu estou na 2ª divisão. Interessantemente, em outra área, eu sou campeão mundial e você ainda está no dente de leite. Aí a necessidade de misericórdia na vida dos outros e a aplicação desse texto. O cuidado aqui é que eu não vou simplesmente pensar qualquer pessoa, precisa ser uma pessoa próxima, que eu confio, uma pessoa madura, certo? Para que possa realmente eu ter a confiança, porque já conheci casos de pessoas que infelizmente resolveram compartilhar inocentemente, certo? Aquilo que ouviu de outro e a coisa obviamente não acabou bem. Mas, irmãos, isso aí é uma ferramenta extremamente útil na luta contra o pecado. Seguindo adiante, comunhão envolve servirmos uns aos outros. Número 2, o que Deus tem dado a cada cristão para ajudá-lo ou ajudá-la em seu ministério aos outros dentro da igreja. 1 de Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Basicamente, meus irmãos, Deus deu dons, Deus deu ferramentas a todos nós. Isso aí não há exceção. O grande problema nosso é compreendermos de fato o que é que Deus tem nos dado. Deixa eu colocar de outra maneira. É fácil nós descobrirmos certos talentos. Aí cedo você pegou na aula lá de artes da sua escola e você desenhou, para você era uma coisa natural. E aí a sua professora falou assim, Juquinha, muito bom. Né? E aí você olha para a professora, olha para o desenho do lado do seu amigo, ele é um artista abstrato, impressionista,
você não dá para ter a mínima ideia do que ele desenhou, ele olha para o seu e aí você diz, acho que eu estou entendendo por que a professora está me elogiando. Você tem um talento natural para aquilo. De repente teve uma audição para fazer o coralzinho da escola, né? E aí teve 3 que destruíram as vidraças da escola, né, com a sua voz extremamente oscilante entre tons. E aí vem você e canta e a professora, muito bem, Zezinho, e tal. E aí você ganha o solo, né, ali do coral. E aí você diz, mãe, eu vou ser o solista principal do coral da escola. E aí a sua mãe, e aí começa. Isso às vezes a pessoa nasce assim. Eu não nasci assim. Quando eu me converti, irmãos, eu cantava dentro do carro para tentar alcançar meus pais. Meus pais estavam desviados do evangelho, né? Aí o meu pai, que era assim um cara coaching, muito motivador, né? Assim, coloca você, só que ele era raiz, né? Não era desse que fica pegando no colo e fazendo afago, não. Aí ele falou para mim assim: "Júnior, você gosta de cantar?" Eu falei: "Eu gosto." "Porque você não aprende?" Porque os irmãos acham que eu canto mal hoje desafio, você imagina 30 anos atrás, né? Então, uma das vantagens da igreja, irmãos, é que você consegue aprender essas coisas no convívio. É notório como que crente lê melhor, né? Os professores aqui podem atestar isso. Bem, desde que na sua igreja você leia, né? Na igreja da pessoa, né? Porque na minha terra, na minha época, lia muito, na Bíblia e tudo mais. Ele às vezes canta melhor que a média, né? É impressionante o número de pessoas que cantam bem dentro das igrejas. Então, meus irmãos, esses talentos são mais fáceis de você pegar. Já na questão dos dons do Espírito dentro da igreja do Senhor, às vezes não. Lá no seminário, eu me lembro no primeiro ano, eles trouxeram um teste lá. Parece um pouquinho com aqueles testes vocacionais, né? Mas não é teste vocacional, é um teste de dons. Para dar uma leitura sobre aquilo que você se sente atraído e tal. Porque a ideia, meus irmãos, é que não é que você vai fazer o teste assim, vixe, esse é o meu dom, mas eu detesto fazer isso. Isso não faz sentido. Deus nunca lhe daria uma aptidão para fazer uma coisa para ele que você detesta fazer. Certo? Então, irmãos, eu posso até deixar o ministério. A gente falou sobre o pastor do nosso pregador de domingo, né, que não está mais pastoreando a igreja, está com 74, 75 anos, pastor emérito. Provavelmente um dia eu vou chegar lá, ou talvez nem chegue, né, talvez parta antes, mas eu não me vejo não fazendo isso aqui em algum nível. Não, Martin Lloyd Jones, quando se aposentou, ele se aposentou da igreja, mas ele continuou ensinando e investindo em outras pessoas, porque isso é como quase a respiração da pessoa. Agora, o grande problema, irmãos, é que a gente se concentra tanto no ministério de ensino, que se porventura a pessoa não tem esse ministério, esse dom, ele acaba entendendo, julgando que ele não pode fazer mais nada dentro da igreja, o que não é verdade. Então, irmãos, essa necessidade de servir, né, não pode esperar para que eu descubra qual é o meu dom. Porque você está sentado na cadeira, irmãos, eu estou esperando uma revelação, para Deus mostrar o que eu tenho que fazer. Quer ver só, meu irmão? Você viu uma necessidade? Você preenche aquela necessidade. Domingo, mais uma vez, nós ouvimos de manhã, né? De manhã, sobre a questão de discipulado, né? Isso é tão como aplicação pessoal da mensagem do domingo. Bruno, finalmente saiu da prateleira, viu? A fila era longa. Bruno me presenteou com esse livro em 2016. Irmãos, toda vez que eu pego um livro que eu quero ler, aparece um livro que eu tenho que ler. E aí, infelizmente, aquele que eu quero ler vai para o final, porque o autor, Dietrich Bonhoeffer, é um dos meus heróis na história da igreja. Mártir na Segunda Guerra, morto pelos nazistas um mês e pouco antes do final da guerra. Então o livro eu terminei o que eu estava lendo sobre Benjamin Kitt, um pastor batista do século XVII, e agora estou lendo esse aqui, que é uma decorrência da mensagem que nós ouvimos domingo de manhã. Aquele livro que ele menciona, a Trelice e a Videira, eu já li há 2 ou 3 anos atrás, então eu peguei esse que fala sobre o mesmo tema. O ponto aqui, meus irmãos, é que ele falou exatamente sobre essa questão de você ter uma intencionalidade, de procurar um irmão mais novo na fé, de ajudá-lo na caminhada e sair da sua zona de conforto. Marcar encontros, marcar contatos para você poder
ministrar a vida daquela pessoa dentro da sua necessidade. Agora, olha que interessante. Barnabé fez isso com Paulo, lembra? Ele vai até Saulo, o busca de volta para estar perto dele. O pessoal estava meio temeroso de ficar perto do antigo perseguidor da igreja. E com o tempo, Paulo, o que era de se esperar, ele ultrapassa a Barnabé. E essa relação, ela muda a sua dinâmica. Tudo bem, mas o grande destaque aqui é como que Barnabé teve a iniciativa de investir na vida dos outros. Meu irmão, ou você é Mar da Galileia ou você é Mar Morto. Acredite em quem viu, graças a Deus pude, os dois. O Mar da Galileia, ele é lindo. Lindo, viçoso, você vê barco pescando para lá e para cá, comunidades ao seu redor, vivendo da água e de tudo ali do Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, tanto faz. Aí você desce pelo Jordão, a quem ele dá luz, e aí você chega no Mar Morto. O Mar Morto só serve para duas coisas, microbactérias e turista. Claro, e você extrair um sal caríssimo e vender cosmético a altíssimo preço. De cosmético de minerais tirados do Mar Morto. Não serve para mais nada, por quê? Ele está 400 metros abaixo do nível do mar, não sobrevive nada, como eu disse, só algumas bactérias e turista. Hoje, né? Porque na época do Novo Testamento, nem turista. Quem é que queria fazer turismo naquela época? Mal tinha para comer. Ponto aqui, meus irmãos, é que ou você recebe as águas do Hermon, que derretem, e você é um lago viçoso e que dá vida e que abençoa a vida de outros, ou você é um mar salgado, que pouco uso tem para a vida, porque você só recebe e não dá nada praticamente, a não ser sal. Isso é uma escolha, meus irmãos, não é o céu se abrir, não é fazer CFM. Olha, quando eu me formar no CFM, ou seja, significa então que alguns agora, 31 de outubro em diante, já não tem mais essa desculpa, né? Quando eu me formar no CFM, aí eu vou poder investir na vida das pessoas. Eu já falei 1 milhão de vezes, meu querido, você é uma enciclopédia teológica, perto da maioria dos cristãos que você convive. Eu já desafiei esta igreja várias vezes. Fez seu devocional? Abre a sua rede social, a da sua preferência. Coloca ali o texto que você leu, 2 ou 3 palavras. Meu irmão, isso vai... Cada pessoa fazendo isso elevaria o nível de cristianismo das redes sociais, não sei quantas vezes. Porque a quantidade de asneira que eu leio nas redes sociais, supostamente evangélica, é incrível. Se você tivesse 200 irmãos por dia que gastasse 5 minutos do seu tempo para colocar uma coisa lá, daqui a pouco você vai ver pessoas do seu convívio lhe procurando, crentes ou não, para perguntar sobre questões da sua vida, porque viram que você tem conteúdo. Que, aliás, é um do título das músicas que eu mais gosto do Grupo Logos, né? Quero ter conteúdo. Não é só frases feitas evangélicas. É incrível, meus irmãos, que uma das coisas que acontece muito quando alguém está passando por uma dificuldade, uma luta nas redes sociais, são as frases feitas, né? Irmão, vai dar tudo certo. Como é que ele sabe? Ou então, a mais famosa, né? Deus no controle. Isso é um exercício de preguiça. Será que você não sabe mais nada da Bíblia, que você não possa colocar uma coisa mais substanciosa do que ficar repetindo que nem um papagaio a mesma coisa que outras 300 pessoas já colocaram? Mas às vezes não sabe mesmo. Não tem conteúdo para poder compartilhar algo mais substancioso e que realmente vai edificar e causar um impacto dentro da igreja. Esse, meus irmãos, é a questão da comunhão. Antes de nós seguirmos adiante, deixa eu fazer um retrospecto aqui. Como a gente viu, queridos, na própria palavra comunhão tem a palavra comum. Né, obviamente, a palavra grega vai trazer essa mesma coisa, koinonia, certo? A mesma raiz, a mesma lógica, que o grego do Novo Testamento ele é chamado de grego koiné, o grego comum, em contraste com o grego clássico, né, que era, obviamente, mais rebuscado e mais difícil. Então, a ideia aqui, meus irmãos, de comum, não é
nem de perto a ideia de comunismo ou qualquer coisa assim, mas a ideia de compartilhamento voluntário, né, de vida na vida, de estar juntos, de buscar o maior número de oportunidades possível para estarmos compartilhando as nossas vidas. Ontem eu vi que alguns jovens, né, marcaram para estar juntos. E para o quê? Ficar 3 horas de joelho orando? Oração é extremamente importante, irmãos. Nós temos a nossa sexta-feira de oração, terça-feira das mulheres e dos homens, temos a nossa vigília nos meses ímpares. Isso é extremamente importante, mas eles estavam juntos apenas para ter um bom momento de lazer e conversa e jogos de tabuleiro e tudo mais. Que bom! Dia 5 de outubro, nós vamos estar lá no Passeio das Famílias. Nós temos o primeiro momento, né, de uma ministração da palavra, ouvir o testemunho dos irmãos que vão ser batizados, de batismo, mas o resto a gente vai ficar na carne, do churrasco. Calma aí. Alguém vai pegar esse vídeo e vai cortar assim, pastor diz que os irmãos vão ficar na carne, né? É comunhão, vamos ficar lá no rio e tal, né, jogando uma bola. Isso é extremamente importante também. De estarmos juntos e criarmos laços. E de você, em oportunidades assim, você conversar com pessoas que você não tem normalmente oportunidade de conversar. No domingo passado, até o próximo domingo, irmão, nós vamos receber cerca de 20 pessoas novas como membros da igreja. Você pelo menos se deu o trabalho de anotar o nome das pessoas que foram apresentadas no domingo passado? Já sabe o que eu quero que você faça hoje, né? De se interessar, de se envolver, de chamar. Comunhão. Agora, número 4, a igreja também ela tem o aspecto da adoração. Todas essas palavras, irmãos, que nós estamos vendo, você pode encontrar na doutrina do Novo Testamento a respeito da igreja. Eu me lembro uma figura, né, que tinha no mural do nosso seminário, em que tinha para cada uma dessas palavras, né, a palavra grega do lado, mesmo claramente. Você tinha comunhão, koinonia, adoração, proscanel, e assim via, ensino, didático, mostrando que essas não saiu da cartola de algum teórico eclesiástico, mas do texto da palavra de Deus. Vamos ver o que significa adoração. A palavra adoração em inglês se escrevia originalmente worship, e significa reconhecer que alguém é digno. Nós adoramos quando damos a Deus a devida honra por quem Ele é. A adoração reconhece a pessoa de Deus, sua natureza, atributos e obras. Ela parte de um coração grato e rende louvores, devoção e submissão a Deus. É claro, meus irmãos, que a palavra adorar, ela tem uma evolução de gostar muito de alguma coisa. Que alguns, de maneira legalista, insistem que você não pode falar que você adora café ou adora chocolate, né? Ou então, rapaz, eu adoro fulano é uma ótima pessoa. Não, irmão, adora só a Deus. Na cabeça dessa pessoa, eu estou em casa me inclinando diante de uma barra de chocolate meio amargo. Para quem não sabia, fica a dica. Então, né, eu tenho um altar de chocolate meio amargo, de todas as marcas, Hershey, ótima marca, Laca, né, e tal, e eu estou lá. Oh, eu adoro chocolate. Nossa, como essa pessoa precisa aprender nada mais, nada menos do que português, né? O português é uma língua dinâmica. É a mesma lógica, meus irmãos, de igreja. Eu não gosto de usar porque dá a impressão errada, né? Eu não gosto de chamar isso aqui de igreja. Mas eu entendo quando alguém vai falar assim, pastor, a gente vai se encontrar lá na frente da igreja batista tal. Eu sei que eu não vou ter que ir na casa dos irmãos daquela igreja, porque aí eu não saberia qual o endereço que ele estava se referindo, né? Porque eu sei que, biblicamente, nós somos a igreja. Ninguém tem dúvida nisso. Mas se acostumou chamar, né, os prédios onde a igreja se reúne de igreja. É uma evolução da língua, tá? Desde que a gente explique, né, mesmo que seja difícil botar na cabeça de desigrejado a evolução da língua, que ele é meio tapadinho, mesmo que a gente explique, não tem problema. Agora, a questão da adoração se transforma de um cavalo de batalha desnecessário. É aí que eu uso mesmo, porque às vezes as pessoas param de ficar implicando com coisas que não têm sentido nenhum. Bem, contudo, irmãos, a palavra adoração verdadeiramente, no seu significado inato, é uma coisa muito séria. Olha o que o nosso texto está falando. Não é cantoria, não é louvorzão,
É por isso que quando você pega os textos doxológicos, doxológicos são textos de adoração, né, que são, doxa é glória, né, que trazem glória a Deus. Você vê os autores, tanto lá em Salmos, como por exemplo, ou como Paulo no final de Romanos capítulo 11. Ele menciona fatos sobre Deus. Ele acaba de explicar a doutrina cristã do capítulo 1 ao capítulo 11, e como é que ele termina? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. E ele começa a dizer assim, se você não entendeu o que eu expliquei do capítulo 1 ao capítulo 11, não se preocupa, é porque é tão profundo que era a mesma coisa que você dizer que eu já consegui explicar Deus. Completamente, pelo menos. Consegui entender Deus completamente. E é claro que não dá. Lá nos Salmos, vai falar que o Senhor é grande, temível entre as nações. Será que Deus não sabe disso? Você perceba, meus irmãos, que quando nós mencionamos atributos de Deus, quer numa oração, quer numa canção, de fato nós estamos declarando isso para Deus, sem problema nenhum. Mas de fato nós estamos fazendo o quê? Lembrando a nós e quem está ao nosso redor. É por isso, queridos, que uma música que fala sobre eu, para mim e sobre mim, não é música de adoração. Pode ser até uma boa música cristã para você ouvir em casa. Mas uma música que vive falando sobre a nossa própria pessoa, ela não é a música só. Você olhar os salmos. Geralmente, quando o salmista mencionava a si mesmo, ele mencionava o quanto ele estava passando por lutas e precisava desse grandioso Deus. Ou como ele estava no mar de pecados e esse Deus misericordioso o tirou de lá. Como ele estava passando por uma crise de ansiedade, Salmo 13, por exemplo, Salmo 42, Salmo 40, desculpe. Mas esperou no Senhor e ele o ouviu. Não é que a primeira pessoa não existe nos salmos, outros textos de adoração, mas o foco é em Deus. O foco é naquele que está sendo adorado. Vamos lá. Letra A. Deus busca genuínos adoradores. Texto conhecidíssimo, João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Existe toda uma discussão e mensagens estranhas muitas vezes sobre o que significa em espírito e em verdade. O que não é tão difícil assim. A ideia de espírito aí, meus irmãos, é a mesma ideia do capítulo anterior. Nicodemos vem buscar a Jesus e diz, como é que eu faço para ter a vida eterna? Ele fala que você precisa nascer de novo. E aí diz que você nascer de novo é nascer do Espírito. Em outras palavras, uma pessoa não nascida do Espírito não tem como de verdade adorar a Deus. Eu me lembro que há uns anos atrás, irmãos, teve uma grande controvérsia numa igreja, porque eles permitiram pessoas da comunidade participar do coral da igreja. Como eu me refiro à comunidade? Da vizinhança. Não eram convertidos, nem membros da igreja, nem nada. É mais uma daquelas igrejas que quer ficar bonito diante da vizinhança, e aí abriu, né, a participação do seu coral como parte de uma iniciativa de ensino de canto coral. Aí você coça a cabeça e diz assim, esse povo não lê a Bíblia. Sem o Espírito você não tem como de verdade adorar, porque a adoração não é cantoria. A outra parte sobre a Espírito e em verdade é a ideia de que a nova criatura em Cristo está adorando segundo aquilo que a palavra de Deus revela sobre quem é esse Deus. Então, irmãos, quando a gente adora, a primeira parte eu não tenho controle, é claro, porque o novo nascimento é obra completa do Espírito, mas eu tenho controle sobre a segunda parte. Então, por exemplo, se eu estou adorando a Deus com alguma forma de enganosa, né, de bajulação, como se eu pudesse bajular Deus ou conquistar Deus, impressionar Deus. Tinha uma música antiga de louvor gospel que era assim, né? Senhor, estamos aqui, queremos te atrair, queremos te impressionar. E Deus não conseguiu. Falhou.
Você não encontra essas noções no Antigo Testamento, né, irmãos? Você quer compor uma música cristã? Fica com o que está na Bíblia. Não inventa moda, não. Não sai do script. Fica com o que está revelado. E com certeza você não vai errar. Você vai fazer uma música que vai ensinar sobre Deus e vai falar direitinho para Deus, porque vai ser segundo a verdade. Quando nós passamos, irmãos, eu expliquei isso para os irmãos que estão chegando numa reunião de instrução que tivemos semana retrasada, né? Já estamos na nova semana e essa semana vamos ter a segunda. Uma das coisas que nós fizemos em 2007 para 2008, quando fizemos na falta de uma outra palavra, uma reforma na nossa igreja, eu me lembro que eu fui lá para o prédio, né, antigo nosso, um dia. Na época o computador era um computador mesmo, não era um notebook, né, ele ficava na sede, eu não levava para casa, é claro que levava a CPU direto, inclusive ela foi roubada exatamente por causa disso. Mas eu fui lá na sede e peguei aquele computador e numa sentada só eu apaguei, sem nem pensar muito, cerca de 40 músicas. Ao longo do tempo, depois a gente foi apagando outras. Mas 40 músicas que não preenchiam o que a gente está falando aqui. Não estavam de acordo com a verdade, como eu falei. E necessitava de uma compreensão de que ela estava fora daquilo que a palavra de Deus ensina. Se devemos adorar a Deus em verdade, não no erro, devemos então buscar conhecê-lo, aprendendo sobre seus atributos e suas ações. Quando nós estudamos no CFM, irmãos, Teologia Sistemática 1, nós estudamos sobre teologia própria. Em outras palavras, estudamos sobre os atributos de Deus, o caráter de Deus, a obra de Deus. E eu falei para os alunos, nas 3 vezes que a gente já teve essa matéria, né, com as 3 turmas, eu falei para eles, irmãos, que às vezes a gente acha que isso não tem muita serventia. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui quando foi mais ou menos, temos um índice. Lição 3, Deus, seu caráter e atributos, a partir da página 35. Nós passamos por essa aula também aqui na nossa EBD. E eu não sei se na época eu falei isso, porque já vão aí, incluindo os 4 meses de pandemia, né, de isolamento, já vão aí 6, 7 meses que a gente viu isso atrás. Mas se eu não falei, estou falando agora, irmãos, qual é a utilidade de você saber sobre Deus ser todo-poderoso, onipresente, onisciente, amoroso e tudo mais que nós vimos, misericordioso? É isso aqui. É nós adorarmos a Deus segundo aquilo que Ele realmente é, seus atributos. Eu até dei uma ilustração para os alunos na última aula que tratamos sobre isso. Não, o Gilberto estava aqui na primeira fileira, aluno, aquele que fica perto do professor. E eu falei para ele que ele dá uma oportunidade para você escolher alguém para lhe escoltar, para lhe defender numa área perigosa. E aí coloquei a mim e o Gilberto do meu lado aqui, né? Uma diferençazinha de 2 centímetros, mais ou menos. Não exagere, irmão. E aí perguntei para você, uma diferençazinha também de cerca de 18 anos, mais ou menos, uma coisa assim, calculando, arredondando, né? Se eu fosse escolher, por quem fosse lhe escoltar nessa área perigosa, quem você escolheria? Você ia julgar pelos atributos, né? Quem é mais novo, a altura ajuda. Tirando o Wolverine, dificilmente você escolheria um baixinho para lhe acompanhar. Esqueça do cinema, tá, irmãos? Quem é raiz como eu, usava ali os quadrinhos, o Wolverine tem essa altura, tá? Mas eu não aconselharia entrar numa briga com ele. Tirando esse camarada, você escolhe o mais alto, o mais forte, o mais novo, não é verdade? O que são essas coisas, senão atributos? Agora, com Deus é a mesma coisa. Sermos lembrados de quem o nosso Deus é, dos seus atributos, fortalece a nossa fé. Você está passando por um vale, e um vale, irmãos, desértico, a coisa está feia. Os irmãos estão ajudando, estão mandando uma palavra, né, para lhe animar, lhe edificar. Tudo do corpo está funcionando. Mas, em última análise, o que tira a gente desse lugar é quem o nosso Deus é. Paulo está preso. Essa é a prisão de onde ele não sai com vida. Ele não tem o mesmo otimismo do que a prisão lá do final de Atos.
Ele percebe que seus dias estão contados. Não há uma nota de desespero no texto, nenhuma nota de preocupação. Pelo contrário, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro. Vê, meus irmãos, quer na morte, quer na vida. Então, vamos voltar àquilo que a gente já falou tantas vezes. Quando a ansiedade toma o melhor de mim, quando o medo domina a minha vida, e quando eu já chego perigosamente às raias do desespero e da depressão, a culpa é de Deus? Porque certamente alguns já oraram assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Porque eu tirei os olhos do prêmio. Eu tirei da minha mente as verdades da palavra. Eu comecei a acreditar mais nas circunstâncias e nas pessoas que estão contra mim do que em Deus, no seu caráter, nos seus atributos, no seu poder, no seu amor. No boletim de hoje você tem um texto, uma pastoral, em que a gente vê como Jeremias, que passa aproximadamente de entre 50 a 70 anos da sua vida falando com as paredes. Esse é um texto, irmãos, que eu uso muito para com colegas de ministério que estão desanimados com igrejas que não respondem. Eu falei: há quanto tempo você está nessa igreja? Já estou há 5 anos, pastor. 5 anos que eu estou pastoreando, parece que ninguém ouve, parece que eu estou falando com as paredes. Eu falei: e quem sabe Deus nos chamou para os próximos 50 ou 70 anos falando com as paredes. E vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, como um líder espiritual de qualquer coisa, e alguns já aprenderam isso depois de começar a liderar alguma coisa em nossa igreja, é muito complicado você falar direita e o pessoal vai para a esquerda, cima e o pessoal vai para baixo, para frente e o pessoal vai para trás. Pois esse camarada ficou décadas, e Deus o avisou lá no começo: olha, vou te mandar para o povo de Israel, povo rebelde, e não vão te ouvir. Quem quer um chamado desse? Quem quer a campanha A Unção de Jeremias? Essa ninguém quer. Desse negócio que as igrejas inventam aí, né? Ou já viu alguma fazendo a unção de Jeremias? Não vai, porque ninguém quer. Mas Jeremias não perde a esperança. No capítulo 3 de Lamentações, ele usa 3 palavras que são traduzidas na NVI por esperança, 4 vezes. Por quê? Porque ele também sabe quem ele tem crido. Por que me desesperar aqui, se eu tenho um Deus que me promete vida e vida eterna, e vida abundante, independente das circunstâncias? Tem aquela velha história, meus irmãos, em que a pessoa pergunta, né, um ponto bem aqui, diz: o que você vê? A pessoa sempre responde um ponto preto. Não sou tão bom de matemática assim, mas eu tenho certeza que esse ponto preto ocupa menos do que 0,1% dessa página. Literalmente um ponto. Não é a bola não, viu, irmão? Uma ponta de caneta. Mas nós vemos um ponto preto porque nós estamos perdendo perspectiva, o tamanho do nosso Deus diante das circunstâncias que nos cercam. Letra B. Nós adoramos a Deus porque somente Ele é digno de nossa mais alta devoção. Lá no finalzinho da palavra, em Apocalipse 4, 10 e 11. Os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e porque tua vontade por tua vontade elas existem e foram criadas. Muito bem. Esse texto, mas eu acho um texto maravilhoso, e as perguntas são: o que Deus é digno de receber, é claro, é a nossa adoração, é a resposta simples. Por quê? O que nesse texto, irmãos, nos dá essa resposta número 2? Os 24 anciãos é praticamente consenso entre os comentaristas, intérpretes da palavra de Deus, que ele simboliza os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos, certo? Então é o conjunto do povo de Deus, o povo de Deus no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Não, a igreja não começa no Jardim do Éden. Ela começa em Atos capítulo 2. E esse é o conjunto
do povo de Deus na Bíblia. Tá? O povo da aliança no Antigo Testamento, o povo da aliança no Novo Testamento. Beleza? Então, o que eles fazem, meus irmãos? Eles pegam suas coroas. O que é a coroa, Stephanos, no Novo Testamento? Recompensa, certo? São as recompensas que eles receberam por ser quem eles são, por terem feito o que eles fizeram. E o que eles fazem com a sua recompensa? Eles retiram da sua cabeça, e detalhe, isso é meritocracia, está lá porque eles mereceram aquilo. O sistema de galardão na Bíblia, irmãos, não tem prêmio de participação. Você vai estar lá no céu segurando um troféuzinho desse tamanho, de plástico. E aí, irmão, o que é isso? Eu não fiz nada a minha vida inteira para Cristo, mas ganhei um troféu de participação. Isso não existe. Isso é coisa de progressista, né, hoje em dia. É meritocracia. Somos recompensados por aquilo que nós fazemos. Galardão, recompensa. Bem, eles pegam isso que eles receberam, tiram de sua cabeça, se inclina diante do Senhor Jesus e deposita aos seus pés. Por que nós adoramos, irmãos? A pergunta 2, clica aí, por favor, 1 e 2. Por que nós adoramos? Porque tudo o que nós temos por causa dele. Nós não teríamos conseguido, ou não conseguiremos as recompensas que teremos de galardão, se ele não tivesse nos tirado da morte para a vida. O Cordeiro é digno por causa da sua obra, por causa da sua morte na cruz. Então, meus irmãos, muitas vezes, hoje em dia, especialmente hoje em dia, os cristãos estão sendo chamados para louvar, para adorar a Deus, e geralmente o foco é no que ele tem feito circunstancialmente na sua vida. O problema dessa lógica é se por acaso ele não estiver fazendo lá muitas coisas na sua vida nesse momento, porque você está passando por uma luta tremenda, uma dificuldade, você vai louvar e vai adorar pelo quê? Você louva e adora pelo mesmo motivo de Jó, por aquilo que ele é e não por aquilo que ele lhe dá. Não é diferente? E aquilo que ele é, meus irmãos, já inclui o mais importante que ele pôde lhe dar, que é a salvação. Algumas semanas atrás, nós passamos pelo texto de Mateus da crucificação. Meus irmãos, esse é um texto que não dá para tu ler deitado na cama, como se estivesse lendo o jornal do dia. Eu sei, meus irmãos, toda a palavra de Deus merece a nossa a reverência, mas você lê o texto da crucificação como se você estivesse lendo qualquer coisa, é necessidade de você dar uma checada na sua sensibilidade espiritual. Esse é um texto, meus irmãos, que você deve ler e checar na sua vida se você está compreendendo o que está acontecendo ali. Se você está compreendendo o cenário. Precisa vir na minha mente tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre a cruz. Filipenses capítulo 2, obediente até a morte e morte de cruz. Quando Pedro fala o justo pelos injustos para nos levar a Deus. Isso é adoração, irmãos. Adoração, assim, nosso culto, se você lhe der um pedaço de papel e alguém perguntar, como é que é o culto da sua igreja? Espera aí rapidinho, deixa eu puxar aqui da memória. Eu sei de cor. Oração, salmodia em sequência, mais uma oração, cânticos, momento missionário, avisos, visitantes, momento de ofertório, momento de intercessão, exposição da palavra, oração final. Viu? E se você pegasse pedaço de papel, puxasse um pouquinho da cabeça, você faria também. Você sabe qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? Eu me lembro de irmão da nossa igreja, a ordem do culto vinha no boletim. Né? Coisa que a gente faz na nossa igreja que não vejo sinceramente necessidade para isso. Só desperdício de espaço, que a gente pode colocar coisa mais importante. Então ele ficava no culto com a caneta, com o seu óculos de leitura, não, até hoje. Eu não sei porquê. Será que ele estava preocupado que o pastor ia perder a ordem? E ano após ano, eu vi aquele irmão fazendo a mesmíssima coisa. E aquilo ficava meio incomodado. Falei, qual é a necessidade de dar disso? Enfim,
Tinha outro também que tinha uma atividade extremamente espiritual, parecia. Ele lia a Bíblia o culto todo. Eu me pergunto se ele lia a Bíblia em casa. Parece que o culto era tão já blé, tão enfadonho, tão repetitivo, que ele lia a Bíblia o culto todo. De 7h30 da noite, o culto era 7h30 da noite, até as 9 da noite, 1h30 ele lia a Bíblia. Não levantava para os hinos, não levantava para o cântico, não levantava para nada. Passava o tempo todo com a Bíblia lendo. Uma vez eu sentei do lado dele, eu percebi que ele não estava nem lendo o texto da pregação. Ele continuava fazendo a sua leitura. Mas eu resisti à tentação de perguntar a ele, se o irmão lê a Bíblia em casa tanto quanto lê na igreja, o irmão deve conhecer, já deve ter feito a leitura bíblica umas 3 vezes por ano, no mínimo. Ou o camarada que fica checando mensagem, mandando mensagem, completamente absorto do que está acontecendo. Eu sei, meus irmãos, é virtualmente impossível nós cantarmos um cântico novo, melhor dizendo, um novo cântico a cada domingo. Mas nós podemos cantar um cântico novo, porque a ideia do Salmo 96 não é música nova. É eu cantar uma coisa que eu aprendi quando me converti, e aquilo ainda mexeu meu coração. Irmãos, eu não sei você, eu tenho literalmente músicas que eu não consigo terminar de cantá-las. Tem uma música que eu fiz uma versão de um cantante. É muito conhecido o pessoal do Brasil também, mas é mais fora. Jesus Adriano Romero. Eu fiz uma versão da música dele. E eu queria cantá-la no final da mensagem que eu preguei. Não lembro se foi para Jubaé, para Ubaé, não lembro. Fui pregar lá e eu queria cantar essa música no final, porque encaixava direitinho na minha mensagem. Só que eu não conseguia terminar a bendita da música. Porque a música de Deus, irmão, a música cristã, ela é autobiográfica. Porque se eu estiver cantando o que quer que você possa pensar, debaixo dos caracóis do seu cabelo, ou o que você for fazer no mato, Maria Chiquinha, sei lá o que for, isso é só música popular, essa música não tem nada a ver com a minha vida. Tem música bonita. Toda a música cristã, irmão, verdadeiramente cristã, ela é autobiográfica. Você está falando para Deus, mas você está falando da sua vida. E você está falando de uma vida que foi resgatada das trevas para a luz. Isso precisa mexer comigo. Isso precisa modificar a minha vida. Hoje à noite nós estamos cantando, irmãos. Eu sei por causa do grupo dos irmãos de louvor que as músicas vão ser cantadas. Ou seja, eu tenho mais spoiler até do que você. Mas pense no que você está cantando. O pensar sobre quem era aquele diante de si, para os 24 anciãos, é que provoca a atitude de Apocalipse capítulo 11. Eu nem sei, meus irmãos, porque o texto não se ocupa de fazer isso, se alguém olhou um para o outro assim, deu uma, teve uma iniciativa, teve um líder ali. Ou seres glorificados conseguem sincronizar até intenções e pensamentos. Eu não sei. O texto não fala. O texto mais fala que todos fizeram a mesma coisa, porque todos reconheciam que eles nunca teriam sido ou realizado o que eles foram realizados na sua vida se não fosse aquele que se assenta no trono. Se não fosse o Senhor Jesus. Isso é adoração. Letra C, adorar a Deus envolve louvar. Não é só. Também tem música. Como o salmista diz que Deus deve ser adorado? Salmo 66, 4. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Então, envolve música. A gente, basicamente, irmãos, concentra a adoração em música. Eu concordo com você. Mas não é só. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é uma introdução doxológica. Na verdade, o chamado Pai Nosso, ele é uma ótima fórmula, meus irmãos, porque ele mostra que uma das coisas que deve estar presente na minha oração é a adoração. E não, eu não estou cantando. Então, quando eu estou adorando a Deus, quando eu estou, orando, eu
devo também incluir adoração. É claro que isso vai variar um pouco de uma oração privada, particular minha, e uma oração congregacional, né? Você já teve uma igreja que tinha aquele irmão que fazia a síntese do Antigo Testamento, o panorama do Antigo Testamento na oração? Senhor nosso Deus. Aí ele escolhia onde ele ia começar, né? O Senhor que libertou seu povo do Egito com as 10 pragas. Aí a primeira praga foi ele que abriu o mar vermelho. Quando ele chega lá para o segundo Reis, você já está agradecendo. Faz, né? Talvez ele tenha lido, porque tem texto na Bíblia que é assim, né? Inclusive nossa leitura anual, em ordem cronológica, eu já estou no Novo Testamento, o Antigo Testamento termina com um salmo que faz um resumão, né, do Antigo Testamento. Tem gente que faz esse tipo de salmo quando vai orar. Na tua casa, fique à vontade, tá? Passei até pelas genealogias de Neemias. Senhor que salvou Malatatalael, que também trouxe Talalalael Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas congregacionalmente, irmãos, é claro que tem que ter um pouco de noção, né, de que não dá para fazer isso. Mas você deve incluir adoração na sua oração, sem dúvida nenhuma. Então, o louvor inclui na adoração e essa adoração pode estar em outras expressões também. Letra D. Adorar a Deus envolve reverência. O que fazia Moisés quando adorava a Deus? Êxodo 34, 8. Pastor, eu acho que é 8 e 9, porque o 8 ia ficar incompleto o versículo aqui. Então leia. Tá? Imediatamente Moisés prostrou-se o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faça de nós a tua herança. Mas eu acho que a ideia aí, quando eu li eu não sentia a necessidade do 9, mas a oração do 9 é uma oração de confissão, você pode incluir aí também. Mas a ideia principal aqui, meus irmãos, é inclusive a ideia que está na palavra adorar em grego, proskanel, de prostrar, né? Essa é a ideia aí. Não, a gente não precisa se ajoelhar toda vez que vai adorar a Deus. Fisicamente eu quero dizer, né? Não que você não possa. Eu me lembro, meus irmãos, que eu já tive irmãos, né, que na nossa igreja, aqui, nas igrejas que eu passei, que eles tinham um costume, nenhum problema com isso, um ótimo hábito, de todo dia que chegava, dava, né, bom dia, boa noite, tal, ele ia para o seu lugar, se ajoelhava para orar antes de fazer qualquer outra coisa. Acho uma ótima e uma linda atitude, não há problema nenhum nisso, né? O ponto aqui que eu quero destacar é que, mesmo que você não fisicamente se ajoelhe na adoração, né, o seu coração deve estar inclinado, prostrado, certo? Agora, é algo que é um exercício de você realmente se submeter a Deus. Porque você pode fisicamente estar ajoelhado, mas o seu coração ser altivo. Então não adianta de nada. Então é melhor alguém de pé com o coração de joelhos do que o contrário. Alguém que está de joelhos, mas na prática, né, não está de verdade prostrado. Como a reverência a Deus é revelada no seguinte versículo, esse primeiro nós já lemos, ele se inclina, né, e se prostra diante de Deus, faz uma oração de petição. Vamos ver a letra B, Lucas 7, de 1 a 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o teu servo será curado. Ok. A ideia, meus irmãos, desse texto muito bonito, né? Um texto de um gentil, um romano, dessa atitude é exatamente a indignidade. De novo,
Não é uma coisa que está colando muito nessa geração moderna de hoje. Que tem de camarada na internet falando que você é digno, que você é merecedor, que você é mais precioso que o ouro de Ofir, sei lá o quê. Não está no gibi, né? Isso, se fosse só em música, a gente até ignora, mas são, entre aspas, pregadores dizendo isso para as pessoas. Bem, a nossa dignidade nesse lado, meus irmãos, ela é questionável, claro. A gente é humanamente digno, ninguém está falando do valor intrínseco do ser humano, né? A gente está falando sobre a questão espiritual. E tudo que nós somos ou podemos falar sobre nós espiritualmente é por causa do Senhor, é por causa daquele que Ele realizou na nossa vida. Então, volta no tempo. Né? É importante nós lembrarmos disso. Quem você era e quem você seria hoje se não fosse o Senhor. Se você não tivesse conhecido a Cristo e passado pelo processo de novo nascimento e agora de santificação. Se você não tivesse, talvez, nascido em um lar onde a palavra fosse ensinada, que é o caso de muitos aqui. Quem seria você hoje? Pensa nas más decisões que você tomou, apesar de conhecer o Senhor. Eu tenho muita certeza que elas seriam ainda piores. Porque sem, meus irmãos, a restrição do Espírito Santo na nossa vida, a gente já faz uma meia dúzia de asneira, uns 3 quilos de besteira. Sem essas restrições, uma boa educação seria suficiente? O temor da lei dos homens seria suficiente? Eu tenho a impressão que não. Portanto, meus irmãos, a ideia da indignidade expressa por esse gentio é uma expressão que Jesus identifica como fé. Eu não sou digno de entrar na minha casa. Interessantemente, muitos judeus não tinham essa mesma noção de dignidade. Recebiam Jesus em sua casa por interesses, como por exemplo Simão, naquela ocasião em que a mulher lava os pés de Jesus, né? Ele está na casa de Simão, e Simão é um homem que julga aquela mulher no sentido de preconceito, né? Tem preconceito com aquela mulher, deprecia a atitude dela, mas ele não teve nenhum problema de receber Jesus na sua casa e perceber a sua indignidade. A ideia de indignidade, meus irmãos, ela tem sempre a ligação com que a gente perceber cada vez mais quem é o nosso Deus. Você quer ver só? Se seu sobrinho, sabe aquele sobrinho seu que precisa ser exorcizado? Não é disciplinado, não. Você tem um sobrinho assim? Ele chega, né, limpo lá no nosso churrasco e tal. Em 10 minutos ele já está todo lameado. Falei, exorcizado. E aí eu chego, né? Eu estou de jeans, camiseta e tal. Aí ele chega desse jeito e me abraça. Aí você, pastor, desculpa, esse menino e tal, não tem limite. É ruim. Mas eu vou dizer, não, está aqui no churrasco do Dia das Famílias, não tem problema não, ó. Lavou, tá novo. Eu vou fazer o batismo agora há pouco, também já lava lá no batismo, não tem problema não. Muda o cenário. Você vai para o casamento, mesmo sobrinho precisa ser exorcizado. 10 minutos ele está da mesma maneira. Detalhe, ele era o pajem. Está todo lameado. Aí chega a sua amiga que vai se casar. Ele vai lá e abraça a sua amiga no vestido de noiva. É a mesma coisa? A indignidade, meus irmãos, ela tem a ver com quem nós estamos nos relacionando. Eu não sei nem o que você faz nesse segundo cenário. Além de querer cavar um buraco e se enterrar viva, né? Porque a tua amiga não vai dizer, tem problema não, amiga. Lavou novo. O casamento acabou, porque ela não vai casar parecendo a gata borralheira, com o vestido todo sujo de lama, né? Não sei nem como resolve isso daí. Tem um pregador lá do Rio de Janeiro que tem uma frase muito boa. Você lembra aquela passagem do Antigo Testamento, irmãos, em que os levitas estão levando a arca
de volta para Jerusalém, e aí o boi tropeça, lembra? Os levitas estão levando, não, carro de boi, desculpe. O boi tropeça e a arca vai caindo. Aí Uzá, todo bem intencionado, vai segurar a arca, certo? O que acontece com Uzá? Deus diz, rapaz, o que eu faria se não fosse você? Gente, vamos todo mundo parar a procissão, vamos dar uma salva de palmas para Uzá. Eu acho, inclusive, que eu vou arrebatá-la agora, porque cabra como esse, é isso que acontece no texto, irmãos. Uzá morre na hora. Esse pregador ele falou uma coisa interessante. Sabe qual era o erro de Uzá? Ele achava que as suas mãos eram mais dignas do que o chão para segurar a arca da aliança. Não sem aviso de que ele não deveria fazer isso. Ele sabia que não deveria fazer isso. Se homens fossem carregar, tinha que ser com a vara, que ela já havia sido feita, com as argolas para você colocar a vara e levar. Mas como o caminho era muito longo, desde da onde ele estava, na casa de Obed-Edom, né, até Jerusalém, vamos de carro de boi, sem problema nenhum. Mas não pode tocar em mãos humanas. Assim, meus irmãos, muita gente às vezes quer criticar, gente doida, né? O Deus do Antigo Testamento, mas tudo ele avisou. Pinta de marrom chocolate, o camarada vai lá e pinta de lilás. Não está escrito. Por que faz diferente? Morreu. Era para deixar cair no chão. Depois, levantava o boi, ele só tropeçou, né? Coloca a arca de volta. Então, a indignidade, meus irmãos, tem essa manutenção de tudo aquilo que a gente viu. Quem é o nosso Deus? A gente não chega, irmãos, na presença de Deus e aí, Senhor, como é que está? Como se estivesse passeando na floresta. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Lembra desse texto, irmãos? Eu não estou me referindo a isso aqui não, porque isso aqui não é mais casa de Deus. A ideia do Antigo Testamento era essa reverência, esse temor, essa situação em que eu estou na presença de alguém. Detalhe, por causa do novo e vivo caminho, Hebreus, eu posso ir na presença dele. Eu não tenho que pedir nem necessariamente nesse sentido, Senhor, eu posso ou não posso? Como é que está hoje? Hoje tem a fila, tem senha, não. Eu posso entrar na presença dele. Eu só não posso entrar de qualquer maneira. Como se fosse uma audiência com qualquer autoridade humana. Que detalhe, eu não entro de qualquer maneira. Você já foi chamado no escritório do diretor da escola? Você está entrando como se fosse sua casa? Ou no presidente da sua empresa, no gerente da sua empresa? Essa semana eu fui comprar óleo. E a empresa que eu fui comprar óleo, eu já prestei serviço no passado. Fui comprar óleo lá e perguntei, fulano está aí? Tá lá no escritório dele. Eu bati na porta. Pois não, eu abri a porta. Falei, e aí, Marcos? E aí, rapaz, quanto tempo? Está ocupado? Posso entrar? Há toda uma cerimônia. Eu não sou funcionário de lá. Como diz aqui no norte, eu não sou como é que é? Parceiro, né? Do cara. Tínhamos uma relação de trabalho, de contratado e contratante. Uma boa relação de amizade, que a gente conversava de vez em quando. Ponto. Último texto, irmãos, Apocalipse 1,17. Quando vi, caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Às vezes a gente brinca, meus irmãos, que quando chegarmos no céu, inclusive eu coloquei uma imagem muito linda, de uma jovem, né, agarrada com Jesus, assim. Achei aquela imagem, o pintor capturou mais ou menos, pelo menos o meu sentimento, quando puder ver o nosso Senhor. Mas essa daí é mais apropriada. Essa noção, irmãos, de João, detalhe. Esse é o camarada que deitava no ombro do outro.
naquela circunstância, ele não consegue fazer nada a não ser se inclinar no chão. O impacto sobre a vida de João é incrível. E se você continuar lendo sobre esse encontro, meus irmãos, você vai encontrar que João fala uma das coisas mais lindas que se fala sobre Jesus: aquele que nos ama. Talvez, irmãos, nós precisamos compreender um pouco por que nos anos passados o pessoal começou a criar uns ministérios, umas coisas sobre adoração um tanto estranhas. Porque talvez a igreja caiu numa mesmice em cantar coisas, cantarinos, como se estivesse cantando o hino nacional. Sabe, inclusive nessas épocas que nós estamos de um novo reavivamento do patriotismo, de vez em quando eu vejo o pessoal cantando o hino nacional, não é só com o jogo da seleção não, que aí não é nem patriotismo, né? Aquela coisa toda é porque a seleção vai jogar, ou pelo menos faziam assim, né? Mas eu vi, né, no último 7 de setembro, umas gravações, e aí pessoal com a mão no peito, satisfeito e cantando, porque é verdade, por algum momento a gente pode ter um governo que tem um monte de defeito, um monte de problema, um monte de situações lamentáveis, mas não tem uma das coisas mais lamentáveis que nós temos dos últimos 30 anos no Brasil, que é a roubalheira, que é corrupção, que é você ver o nosso dinheiro sendo usado para enriquecimento próprio, até que se prove o contrário. Então sim, há um reavivamento de um patriotismo no Brasil. Mas esses movimentos que eu falei, irmãos, de louvor, de adoração que criaram, o pessoal chamou inclusive alguns de louvor extravagante. Você é dessa época, você pegou isso daí? Teve uma dessas manifestações que o pessoal tocava assim, ó, de costa para vocês. Tinha toda uma lógica aí. Era engraçado, realmente era. Ver aqueles vídeos do pessoal de costas. Estou olhando para onde? Se eu vou no culto desse, eu perco completamente a concentração, porque eu vou ficar procurando o que eles estão olhando para trás o tempo todo. Mas eu depois compreendi o que eles estavam fazendo. A ideia deles é que você não se concentrasse neles. Então, assim, irmãos, algumas coisas acontecem no nosso meio que vão para cá, não é nosso meio, na história da própria humanidade. Vai para cá, aí o pessoal faz o efeito pêndulo. Vai para o outro lado. Qual o lado daqui? A idolatização de personalidades no meio evangélico. Cantores, por exemplo. Aí o pessoal diz o quê? Isso é errado, isso é pecado. Vamos fazer o quê? Vamos pro lado de cá. Ao lado de cá vamos cantar de costas. O pessoal canta como se estivesse no funeral. E é verdade, você já deve ter ido a culto assim. Você talvez já tenha prestado um culto assim. O cantor que está na mão. Santo, santo, santo. Já perdi o santo, porque perdi o compasso da música. Você consegue imaginar, lá em Isaías capítulo 6, eles cantando santo, santo, santo assim? Aquelas criaturas com 3 pares de asas, checando suas asas, tinha alguma coisa fora do lugar. Santo, santo, dando lustrado nas suas asas, consegue não? Porque o texto diz que com 2 eles tampavam os rostos, com 2 tampavam os pés, com 2 eles voavam. A figura grita reverência, grita significado. Então você já deve ter ido em cultos que era assim. Um louvor, blé. Uma adoração protocolar. Acho que essa é uma ótima palavra. Também conhecida como cerimonial. Sabe, meus irmãos, a fé cristã ela é extremamente simples e repetitiva. É mais ou menos como lave, enxague, coloca um amaciante, enxague de novo, centrifugue e coloque para secar. Ou você inventa moda cada vez que vai lavar roupa na lavadora. Não, né? Tá um programa. Então a gente... Cheguei na igreja, ligou o programa de culto. Aí eu passo por ele como se nada realmente tivesse acontecido.
Nós precisamos começar a pensar mais, irmãos, sobre o que nós cantamos e sobre para quem nós estamos cantando. É por isso que o camarada que deitava no ombro de Jesus tem essa atitude de Apocalipse capítulo 1, porque para ele não há mesmice, para ele não tem protocolo. Vocês já viram aquela charge dos mais antigos? Eu coloquei isso inclusive num boletim da igreja, de tão engraçado que eu achei. Na época nós não tínhamos WhatsApp para compartilhar, né? O camarada está no céu, é uma charge, por favor. Ele está no céu com Jesus, tirando selfie. Não tem celular no céu, sei, meus irmãos, é uma charge. E aí Jesus está falando para o anjo do lado. Eu já falei para ele que a gente vai passar a eternidade juntos, mas ele não para. E você pode culpar o camarada? Porque se a gente faz isso quando encontra uma pessoa querida na rua ou famosa, na charge, a charge quer dizer o seguinte: eu preciso imortalizar cada momento que eu encontrar com o Senhor aqui na eternidade. Eu gosto dessas coisas, meus irmãos, porque são tentativas humanas de traduzir esse sentimento de anseio pelo Senhor e pela eternidade. Vamos lá. Que hora é essa? Estamos no nosso tempo ainda, né? Vamos dar uma olhada, meus irmãos, no texto do Salmo 95. Já está aí? Vamos ler juntos, irmãos? Eu coloquei na versão que nós usamos e não na versão revista atualizada que está na lição. Vamos lá? Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Irmãos, número 1, é assim que temos que ler esse texto. Muito diferente de, venham, cantemos ao Senhor com alegria. Vamos dormir antes do próximo verso, ver se a gente recupera a energia. Segundo, olha aí o que nós acabamos de ver na nossa lição. Você tem menção dos atributos de Deus, menção das obras de Deus. Então o salmista sintetiza aquilo que nós vimos até agora, mostrando realmente quem é o nosso Deus através dessa música que os salmos eram de adoração. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida? Diga aí, preciso de um mic ali para o Tiago Melo. A minha pergunta é em relação ao mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, se de alguma forma esse mandamento está relacionado à adoração, quando ela é feita de qualquer maneira ou de forma falsa. É uma boa pergunta mesmo. Então, vamos começar daquilo que eu acho que não é. Alguns cristãos têm uma consciência muito fraca em relação a qualquer uso de Deus que não seja na oração, né? Ou falando de Deus. Por exemplo, né? Oh, meu Deus, não pode. Inclusive em inglês, em vez de falar oh my God, eles trocaram por oh my goodness. Exatamente porque já estava na boca, né? Então, para adaptar e não cometer esse pecado, enfim. Eu, sinceramente, irmãos, eu acho que Deus não está ligando muito se eu menciono de passagem o nome dele, né? Enfim, posso estar errado, mas eu realmente não acho que o nosso Deus está tão preocupado com picuinhas assim. Eu sou mais inclinado a achar que ele está interessado no que você falou, né? Em um uso
cultual de fachada, que era o grande problema que acontecia em Israel. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é muito mais, olha, irmãos, olha como isso é sério, do que você ficar, né? Menino, não use o nome de Deus em vão, porque o time fez o gol e disse, oh meu Deus, aí ele, né, vai que Deus torce para outro time. Então, eu somente não acho que Deus está preocupado com isso. Por outro lado, eu acho que nós não estamos preocupados com aquilo que Deus está preocupado. Quando nós o adoramos da boca para fora. Quando nós não pensamos, né, meditamos no que realmente é um culto cristão. Eu gosto muito da correção que alguns fazem, meus irmãos, de que você não assiste um culto. Você assiste um filme. Você assiste uma peça de teatro. Você presta um culto. Mesmo que você possa usar a palavra de maneira corriqueira, né, eu vou assistir o culto com os irmãos na igreja tal. Mas na sua mente você tem que lembrar, você não foi lá para ser um espectador. Isso aqui pode enganar, né? Porque é a mesma disposição, muitas vezes, de uma sala de aula, ou de um teatro, de um cinema. Cadeiras enfileiradas uma atrás da outra. Beleza. Mas aí as semelhanças acabaram aí. Nós estamos aqui prestando um culto. Então, eu concordo muito com o que o Tiago está falando, que é tomar o nome de Deus em vão, se aquilo não é decoração. Quando eu estou num ambiente de adoração. Chega de rima. Mas é fácil decorar, né? É levar o nome de Deus em vão quando eu não falo de coração em um ambiente de adoração. Ok? Mais uma coisa, irmãos? Tá, deixa eu ver aqui. Dá para a gente encerrar por hoje para começar semana que vem em ordenanças da igreja, ponto 5, certo? Nós vamos parar na página 96 e aí eu creio que semana que vem a gente termina a lição sobre igreja. Ordenanças é basicamente batismo e ceia, é uma lição tranquila, mas com certeza alguns irmãos, especialmente mais novos na fé, podem ter algumas dúvidas e a gente pode solucionar isso aí também, ok? Muito bem, irmãos. Ontem nós tivemos aqui uma iniciativa muito boa de irmãos fazendo o teste, né, do Covid aqui na nossa sede. Ainda temos exames disponíveis, né, e o irmão Janderson se dispôs a fazer o exame lá na casa dele mesmo, né, ele tem toda a logística necessária, né, não é tanto assim também, mas se você ainda não pôde vir ontem, entre em contato com ele e pode procurar para fazer, tá certo? E é importante para que você tenha uma ideia, se você já teve, não teve e tudo mais, nessa situação que nós estamos passando, ok? Muito bem, irmãos, hoje 18h30, 18h29, como eu costumo dizer, estamos aqui em ponto para o nosso culto. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, pelo que pudemos aprender hoje, que realmente, ó Deus, seja algo que fique para nós o nosso momento de oração, de canto, nosso momento o tempo todo, seja de reverência, de adoração ao Senhor que é digno de receber. Abençoa o dia que temos pela frente e nos traga a noite, ó Pai, para te louvar e engrandecer. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.